Te atualizo ainda sobre Romarinho. Quais são os dois times interessados no atacante no futebol brasileiro? Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e informações importantes de Atlético Mineiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre Romarinho, informação exclusiva. O ex-atacante do Corinthians, livre no mercado depois de deixar o Al Rayyan, negocia com dois clubes brasileiros. São eles o Grêmio e o Santos. Importante contar que o Fortaleza fez uma sondagem lá atrás, mas a história acabou esfriando. Também especularam que o Romarinho poderia pintar no Galo. Informação que eu tenho nas duas pontas é de que não existem tratativas. A ideia do Romarinho, quando deixou o Al Rayyan, era voltar para o Corinthians, mas o Fabinho Soldado entende que contratar jogadores que já foram ídolos muito tempo atrás não seria um bom caminho para o Corinthians, ou seja, Romarinho está descartado no timão. Sobraram para ele as opções do Grêmio e do Santos. Mano Menezes gosta da ideia de contratar o Romarinho, hoje com 34 anos de idade e com números bem interessantes durante as 10 temporadas no Oriente Médio. O grande problema e receio no Grêmio se dá por conta de Cuéllar, outro veterano que voltou ao futebol brasileiro e no Grêmio foi uma grande negação. Até por isso ainda há um debate interno no Grêmio para formalizar uma proposta ao Romarinho. Em relação ao Santos, o nome é defendido pelo Kleber Xavier, auxiliar técnico nos tempos do Tite e hoje comandante do Santos. Kleber gosta bastante do Romarinho e entende que o atacante seria um bom acréscimo. Falei sobre as 10 temporadas no Oriente Médio, né? Ele jogou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neom e Al Rayyan. Foram 394 jogos no período, com 201 gols e 57 assistências. A última temporada com 21 jogos, 11 gols e 5 assistências. E você gostaria do Romarinho no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, clima pesado entre jogadores por causa da inadimplência. Na segunda e terça-feira, 2 reuniões com dirigentes atleticanos. Os atletas estão incomodados com os atrasos nos pagamentos. Direitos de imagem venceram no último dia 20 e não foram quitados. O salário em carteira venceu nessa segunda-feira, também não foi quitado. O Atlético também não paga luvas, o prêmio pela assinatura do contrato, desde fevereiro, mesma data em que ocorreu o último pagamento para a comissão de empresários. Diante desse cenário, os atletas procuraram o Vitor, diretor executivo de futebol do Galo, na segunda-feira em busca de esclarecimentos. O Vitor não conseguiu responder a maioria das perguntas, até por isso os jogadores sugeriram um encontro com algum representante da SAF. Nessa terça-feira houve um contato com o Bruno Mussi, que é o CEO do clube. Os jogadores pediram pagamentos e datas. Vocês conseguem fazer essas quitações quando? E o Bruno Mussi explicou sobre a dificuldade com o fluxo de caixa e a necessidade de aportes de dinheiro. O Atlético busca desde a temporada passada 700 milhões de reais no mercado e não tem conseguido, até por isso Rafael e Rubens Menin admitem, cogitam colocar dinheiro do próprio bolso para tentar resolver esses problemas financeiros. Enquanto esse aporte não chega, o Atlético não se vê em condição de fazer promessas a seu elenco. E é nesse ambiente que o Atlético se prepara para voltar a jogar no Campeonato Brasileiro, confronto marcado para sábado contra o Bahia na Fonte Nova. Posso assegurar que existe insatisfação e até ameaça de notificações ao departamento jurídico do Galo em caso de inadimplência repetida. Dá para dizer que a coisa não anda muito boa, até por isso o Atlético tem evitado falar sobre contratações. Como é que o clube vai gastar dinheiro para contratar jogadores sem antes resolver seus problemas com os jogadores. E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, passando por aqui para a gente bater um papo sobre o Ivan Román, o jovem zagueiro do Atlético chileno, né? Que a gente tem a informação, Cláudio Rezende trazia hoje também mais cedo no Rádio Esportes, que ele vem treinando lá na cidade do Galo como um primeiro volante. O técnico Cuca tem tentado adaptá-lo a essa nova função ali, né? Hoje, mais uma vez, jogando no setor de meio campo como um primeiro homem à frente da linha defensiva. Essa questão de improvisar jogador é sempre um assunto que gera muito debate. Há torcedores, né, e profissionais de imprensa que acham que isso é um absurdo, que você desconfigura, né, descaracteriza ali o atleta daquilo que ele está acostumado, daquilo que é a sua formação. Há outros que pensam, por outro lado, que não, que a gente está num futebol hoje moderno, dinâmico e que é interessante, inclusive, o atleta saber desempenhar mais de uma função dentro do campo. Essa versatilidade é valiosa, tanto para ele na sua carreira, quanto, obviamente, para o clube que ele defende. Mas o que é que eu penso sobre essa situação do Ivan Román? Para
mim, essa atitude do Cuca, digamos assim, é claramente uma tentativa de encontrar dentro do próprio elenco um reforço para uma posição que é muito carente, que é justamente esse primeiro volante, que hoje praticamente o time só tem o Alan Franco, né, que está muito bem, inclusive, mas é necessário ter ali uma alternativa a ele. O Atlético está no mercado, segue buscando, mas não é fácil, né? Primeiro pelas limitações financeiras, e tá bem difícil mesmo contratar, salários altíssimos, depois porque não é uma posição que tem grande oferta mesmo no mercado, até porque hoje em dia o primeiro volante não é só aquele cara da destruição do jogo do adversário, né? Também tem que ter bom passe, tem que ter boa visão de jogo, e encontrar alguém que reúna todas essas características dentro também da condição do clube nem sempre é fácil. E aí o técnico Cuca começa a pensar naquele plano B, naquele plano C, e olha para o Ivan Roman como uma alternativa. Até porque quando ele chegou no Atlético, a gente já destacava, né, principalmente a informação que vinha da imprensa chilena, que um grande diferencial dele enquanto zagueiro era justamente a qualidade no passe e a qualidade na saída de bola, que é fundamental hoje em dia para um primeiro volante. E por ser zagueiro de formação, obviamente, tem também boa capacidade de marcar, boa imposição física. Então, é uma tentativa do Cuca aí de encontrar dentro do elenco um reforço, uma alternativa, né, enquanto esse outro reforço não chega, enquanto esse outro atleta não é contratado, e pensando também para o futuro, né, porque o Ivan Roman é muito novo. E essa questão da juventude também é um ponto, né? O Ivan Roman tem idade para sub-20. Então, se existe um momento ideal também para você tentar adaptar um jogador, tentar encontrar nele uma nova característica, tentar fazer com que ele se adapte a uma nova função, é justamente agora em que ele é mais novo e, obviamente, é mais fácil. Ele está ainda num processo de amadurecimento, dá para dizer que ainda está se formando, né? Então, o Cuca aproveita disso. Recentemente, a gente teve o Batalha, né? Um meio-campista improvisado como zagueiro que foi muito bem. Será que o Ivan Roman pode se dar bem nessa também? Aproveita e deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre essa ideia de improvisar jogadores. O torcedor do Atlético, Cláudio, está muito curioso para saber do Ivan Roman nessa função aí. O que você pôde observar dele atuando no treino como volante? Olha, é um jogador que ele tem um bom passe, né, Romano? Tem dinâmica. Até foi perguntado aqui sobre a situação dele, se ele vai ter mais chances, né? Será que vai ter chance aí com o time do Cuca? A situação é a seguinte, né? Já tem o Alan Franco, já tem o Gabriel Menino, que agora voltou, já tem também o Patrick, que hoje até não participou do treino, né? Com essa religião, é uma dor lombar, mas nada que preocupa aí para a sequência, né? Muitos jogos. Então, assim, já tem uma concorrência e o Atlético está procurando o primeiro volante, né? Então, são muitos jogos, pode ser que ele apareça. Eu creio até que ele vai ter mais chances nesse segundo semestre do que teve no primeiro semestre. É bom lembrarmos que no primeiro semestre o Cuca até já utilizou ele um jogo de primeiro volante, depois acabou perdendo espaço na reta final, mas é jovem ainda, tá nesse processo de adaptação e aos poucos, né? Essa turma vai ter que ter paciência, viu, Romano? Ivan Roman, João Marcelo, eles têm futuro, mas aos poucos, até porque a gente citou há pouco, né? O João Marcelo mesmo. Como que é a situação do João Marcelo no ataque? A gente está discutindo se vai jogar Dudu, Rony, o Júnior Santos, Coelho, Hulk. É só peixe grande, né? Então, o João Marcelo, inclusive, foi destaque aqui. Gostei muito do treino dele. Mas é difícil a concorrência, né, Romano? Eu acho que é mais ou menos parecido com o Ivan Roman também ali no meio. Não sei não, Nath. Será que o Atlético está encontrando a solução caseira? Não para agora, mas mais para frente, dessa posição de primeiro volante que está tão carente no futebol? Eu acho que pode estar pensando num futuro, mas eu acho que a opção do Cuca por tentar já iniciar essa adaptação é um pouco de urgência também. Não tá fácil o mercado. O Cláudio trazia outro dia, né? Aí agora primeiro volante ganhando R$1 milhão, tudo muito inflacionado. O Atlético tem suas dificuldades. Não imagino que a diretoria tenha desistido de seguir na busca, né? As informações que a gente tem são que continua trabalhando aí, buscando um primeiro volante experiente, que possa chegar, inclusive, para ser titular, uma condição diferente do Ivan Roman, que está se adaptando à função e que ainda é um garoto, né? Um atleta muito novo, mas o Cuca precisa ter um plano A, precisa ter um plano B, porque a gente sabe, o Alan Franco, né, pode ficar suspenso um jogo, enfim, pode ser uma partida, inclusive, que você precise de mais poder de marcação nesse setor, que você precise de dois volantes ali de mais pegada. Então, acho que o Cuca, um senso de urgência também, de alguma forma. E o Cuca vai precisar ser inteligente, né? Não acredito que ele vai insistir com o Ivan Roman se ele não perceber que é uma adaptação que possa funcionar. O torcedor, às vezes, tem um pouco de medo de improvisação, e eu acho que a improvisação, ela funciona até a página 2, né? Precisa ser testado, precisa ser treinado. Se corresponder bem, ok. Eu acho que o Cuca vai ser inteligente para fazer essa avaliação. É isso aí, torcedor atleticano. Então não devemos ter reforços nesta janela de transferência que se abre no dia 10, amanhã, para o Galo, né? O Galo que pretende ainda resolver a situação
primeiramente, né, dos salários atrasados, das premiações, para depois aí sim tentar alguma coisa sobre reforços. Não deve chegar a reforço nenhum. E o Galo ainda corre o risco de talvez acabar vendendo um ou outro atleta, né? Como já vinha sendo aí especulado que talvez o Galo venderia algum jogador para tentar ajudar a equilibrar as finanças do clube, né? Esperamos que não perca nenhum jogador de alto nível para esse elenco que está um pouco complicado, não se complicar mais ainda, né? Não ficar mais difícil essa situação do Atlético para essa temporada. O que você pensa sobre isso? Bota aí nos comentários, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do Galão da Massa.